Glória a Jesus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Você que está feliz, diga glória a Deus. Você que pode, se coloque sobre os pés, por gentileza, para fazermos menção da palavra do Senhor. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, somente o verso de número 8. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, somente o verso de número 8. Enquanto você procura, eu quero louvar a Deus por mais esta oportunidade, externar a minha gratidão ao Senhor. Eu confesso aos irmãos que eu me sinto meio tímido aqui, no meio de tantos pregadores. Pastor Edson, pastor Heber, pastor Tiago, pastor Valci, pastor Júlio, pastor Renato e todos os outros pregadores que aqui estão. Que Deus abençoe a vida de vocês, todo o corpo de obreiros desta igreja, em nome de Jesus. Louvo a Deus uma vez mais pela oportunidade concedida. Louvo a Deus pela vida do pastor Valci, do nosso pastor Sidinário Rocha, do nosso pastor Renato Pirovani. Que Deus continue abençoando de forma grandiosa. Nesta noite eu me faço acompanhado da mulher mais linda desta igreja, e ela ficou mais bonita ainda depois que ela engravidou. A minha esposa Júlia. Que Deus abençoe a sua vida, meu amor. Hoje nós estamos com 7 meses de gestação. Daqui a pouquinho vai ter mais uma pentecostal. E eu estou vendo, pastor Val, você que é pentecostal desde a barriga, pelos movimentos que ela faz ali na barriga da Júlia. Deus abençoe a sua vida. Você pode glorificar a Deus por essa dádiva que o Senhor me concedeu e concedeu a Júlia? Quantos estão ansiosos para ouvir a palavra do Senhor? Quantos encontraram Isaías capítulo número 6, verso de número 8? Eu vou estar lendo, os irmãos acompanhem com os olhos e com os ouvidos. Assim está escrito. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. E você pode se assentar adorando ao nome de Jesus. Meus irmãos, eu prometo que eu não vou te cansar nesta noite, tá? Eu peço 15 minutos da sua atenção para poder introduzir esse texto. E eu prometo que daqui a pouco nós vamos dar muitos glórias a Deus. O texto de Isaías capítulo número 6 é um dos clássicos da Bíblia Sagrada. E eu tenho certeza que você, bom estudioso da Bíblia, já escutou pregações, louvores, saudações acerca desse texto. O livro do profeta Isaías é considerado por muitos o quinto evangelho da Bíblia Sagrada, isso por seu caráter messiânico. Ele revela algumas verdades sobre Cristo que não estão dispostas em outros textos veterotestamentários. Em Isaías capítulo número 7, verso de número 2, o profeta diz que o Messias nasceria por meio de uma virgem. Em Isaías capítulo número 9, verso de número 6, o texto diz que o seu nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E em Isaías capítulo número 53, nós temos a mais completa profecia acerca da expiação, acerca do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, quando o texto vai dizer que ele seria levado como um cordeiro mudo ao matadouro, e o castigo que estava sobre nós seria imposto sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós seríamos sarados. Esse livro ele é bem interessante porque ele é uma mini versão da Bíblia Sagrada. A Bíblia tem 66 livros e o livro do profeta Isaías tem 66 capítulos. Este é, a saber, o segundo maior livro da Bíblia Sagrada, perdendo somente para o livro de Salmos. Só que a verdade que eu quero trazer aqui hoje é uma verdade acerca do chamado do profeta Isaías. O capítulo de número 6 certifica a confirmação da chamada ministerial do profeta. É bem verdade que antes do capítulo número 6, Isaías já profetizava. Porém, no seu capítulo número 6, nós temos a confirmação do seu chamado. O texto começa dizendo que no ano da morte do rei Uzias, Isaías, vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E a título de entendermos melhor essa palavra, é importante entendermos quem foi esse rei cujo nome era Uzias. Uzias era um jovem rei
E eu digo um rei jovem porque ele assume o trono por volta de 792 a.C., com apenas 16 anos. Era um jovem rei, filho de um rei que também era um rei que prosperou muito, a saber, Amazias. E Uzias era um rei que a Bíblia vai dizer que era um bom rei. Ele prosperou o reino do sul, o reino de Judá, em diversos âmbitos. Ele edifica Judá, prospera a agricultura de Judá, prospera financeiramente o reino de Judá. E Israel no contexto geral, a saber, após a divisão de Roboão, nós temos duas tribos, mas de uma forma geral, durante o reinado de Uzias no reino do sul e Jeroboão II no reino do norte, nós temos o período mais próspero de Israel depois da sua divisão. Uzias, ele não somente prospera Israel financeiramente, não somente prospera a agricultura de Israel, a saber, o reino de Judá, como também ele era especialista na área de engenharia. O texto vai dizer, 2 Crônicas, capítulo número 26, que ele desenvolve tecnologias, desenvolve novas armas e até mesmo desenvolve um protótipo daquilo que nós conhecemos como catapulta, equipamentos para lançar em grandes pedras. Foi Uzias que desenvolveu o protótipo e foi aprimorado posteriormente, por volta de 400 a.C., por meio dos gregos. Ele era um rei que prosperava, ele era um rei que era fiel a Deus, e esta era a verdade. O motivo da prosperidade de Uzias era a sua fidelidade a Deus. Quando alguém chegava para Uzias para elogiá-lo, ele dizia: o elogio não cabe a mim, o elogio cabe a Deus. O texto vai dizer que ele não somente era amado pelos seus, mas como também era respeitado pelos seus inimigos, ao ponto dos inimigos de Uzias virem até Judá para poder trazer ofertas a ele, oferecer dízimos a Uzias, porque ele era um rei diferenciado. Eu preciso que você redobre a atenção para o que eu vou te dizer nesse momento. Esse tipo de pessoa que prospera, esse tipo de pessoa que é colocada no mais altos patamares, pastor Júlio, a maior preocupação que ele tem que ter não é com os seus inimigos que estão diante deles, mas sim consigo mesmo. Uzias, no período da sua prosperidade, da sua ascensão, quando alguém via o elogiar, dizendo que ele era um ótimo estrategista, ele olhava e dizia: eu não sou estrategista, a glória não é para mim, a glória é para Deus. Quando alguém via elogiá-lo por ter prosperado Judá financeiramente, ele dizia: o mérito não é meu, o mérito é todo de Deus. Porque todas as vezes que alguém é colocado em um alto patamar, a maior preocupação que essa pessoa tem que ter é consigo mesma. E eu preciso abrir aspas para dizer algo para você nessa noite: o inimigo sempre se levantará contra aqueles que trabalham em prol do reino de Deus. Eu sei que vai doer, mas eu preciso falar para você nessa noite: se você não ora, se você não jejua, se você não prega, se você não adora, se você não trabalha na casa do Senhor, fica tranquilo, o diabo não está nem aí para você. Mas se você começar a orar, se você começar a jejuar, se você começar a trabalhar em prol do reino, ele se levantará contra a sua vida. Só que aquele que te defende não perde nenhuma batalha. Tem uma mão levantada ali, eu vou ter que repetir isso aqui: aquele que peleja por você, ele não perde batalha nenhuma. Quem vai na sua frente é o próprio Jesus de Nazaré. O texto vai dizer que a vaidade começa a tomar conta do coração de Uzias. Ele se ensoberbe e ele começa a querer experimentar um pouquinho da glória que ele delega a Deus. Uzias, conjectura desse humilde pregador, ele vai dizer: por que eu não posso receber um pouquinho dessa glória para mim? É tão gostoso receber um elogio, é tão gostoso receber um tapinha nas costas. E ele começa a querer receber aquilo para ele. A vaidade toma conta do coração de Uzias. E na segunda parte do livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo número 26, o texto vai dizer que Uzias se ensoberbece.
ao ponto de desejar fazer aquilo que Deus não havia o designado. Dura coisa é quando você entra em uma situação, quando você entra em um ambiente a qual Deus não o designou. O que Uzias vai fazer, pregador? O texto diz que ele vai tentar oferecer incenso a Deus. E eu posso conjecturar que ele entra no templo, passa pelo átrios, pisa no lugar santo. O sacerdote, a saber, Azarias, não estava lá. Uzias estava doido, no vocabulário chulo, para você entender melhor. Porque quem está dominado de si mesmo, ele nem precisa do diabo para derrubá-lo. O inimigo não precisa ter você na mão dele. O inimigo não precisa ter você seguindo os caminhos dele. Ele apenas precisa que você siga as suas próprias vontades. Aos Romanos capítulo número 1, verso de número 24 ao 26, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus os entregou ao quê? Ao diabo? Não. Ele os entregou às suas próprias paixões, às suas próprias concupiscências, às suas próprias vontades. A ideia de Uzias era entrar no templo sagrado para poder oferecer incenso. Parece até que é algo bom, mas Deus não quebra princípio. O ofício de oferecer incenso era algo que era efetuado pelo sacerdote, ou também pelo sumo sacerdote, que do hebraico é Kehol Gadol. Somente ele poderia oferecer incenso a Deus. Uzias estava tão cheio de si, que ele fala: eu posso, eu sou rei. Ele entra, passa o átrios, conjectura, entra no lugar santíssimo, pega o incenso. Quando ele vai abrir o véu para entrar no lugar santíssimo, entra no lugar santo, melhor dizendo. Quando ele vai abrir o véu para entrar no lugar santíssimo, o texto diz que o sumo sacerdote entra com 80 sacerdotes e dá um grito: Uzias, sai daí, porque Deus te instituiu rei. Esse ofício não é de rei, esse ofício é de sacerdote. Eu sei que pode parecer chato para você ouvir essa introdução, mas é a título de nós entendermos melhor o contexto de Isaías capítulo número 6. Uzias começa então a bater boca com o sumo sacerdote. Ele começa a dizer: eu vou oferecer porque eu posso. O sumo sacerdote diz: não vai não, porque não cabe a você. Uzias diz: eu vou oferecer porque eu posso. O sumo sacerdote diz: não vai, porque não cabe a você. Até que o texto diz que ele se levanta e tenta contra o sumo sacerdote. Eu tenho algo para te dizer nessa noite: é melhor lutar contra o diabo do que lutar contra o ungido de Deus. No momento em que Uzias vai tentar contra o sumo sacerdote, Deus o fere com uma lepra na cara. E a palavra cara é melhor para nós entendermos, porque cara remete a caráter. Deus o acomete de uma lepra onde? Na cara. Ele entra proibido no ato, entra no lugar santo, Deus não faz nada. Mas na hora que ele tenta contra o ungido de Deus, na hora que ele tenta como sumo sacerdote, Deus o fere com uma lepra na testa, na cara. A lepra, para você entender melhor, é a doença que nós conhecemos hoje como hanseníase. E eu pesquisei um dos principais sintomas da lepra, porque ela, querendo ou não, espiritualmente, é uma doença que mais acompete os nossos templos, pastor Heber. A lepra, ela tem o poder de tirar a sensibilidade. Quando a pessoa está leprosa, alguém toca ela, ela não sente nada. Se o fogo pegar, ela não sente nada. E hoje dentro dos nossos altares, dentro dos nossos templos, tem muitas pessoas que estão leprosas, estão insensíveis. Jesus passeando no meio da igreja, e ele não está sentindo nada, e ele ainda tem a cara de pau de dizer: não, mas é porque agora eu estou maduro. Esse negócio de dar glória a Deus é imaturidade, é coisa de quem é novo na fé. E Jesus me trouxe para te dizer: não é imaturidade não, é você que perdeu a sensibilidade. Só que o dono da vida entrou nessas casas hoje, e ele veio com o intuito de curar quem entrou leproso. Em 752 a.C., Uzias é acometido de uma lepra. Para você entender melhor, talvez você está se questionando: o que tem a ver Uzias com Isaías? Isaías não era qualquer profeta. Isaías era um profeta de linhagem real.
O sangue que corria na veia de Isaías era um sangue nobre, era um sangue de príncipe. Muitos vão dizer que Isaías era sobrinho ou primo de Uzias. Eu imagino Isaías naquele momento, com medo de perder as suas regalias, com medo de perder os acessos que ele tinha, com medo de perder os benefícios que ele tinha. Em 752 a.C., Uzias vai para o leprosário, viver separado das pessoas, até que no ano de número 740 a.C., nós chegamos no texto de Isaías, capítulo número 6, verso número 1. Uzias morre. Isaías naquele momento preocupado. O que vai acontecer? Ele vai para o templo, e olha que coisa linda, ele vai para o templo preocupado, porque o local onde você recebe o milagre de Deus ainda continua sendo a casa do Pai. Eu imagino Isaías entrando no templo preocupado, prostrando o joelho no chão com conjectura, dizendo: Deus, que será de mim, Pai? O que será de nós? Um reino sem rei, um trono vazio é sinal de desordem. Eu aposto que os reis da vizinhança já estavam preparando. Foi-se o tempo de Uzias, agora é o momento da nossa ascensão. Judá não tem mais rei. Quando Isaías chega no templo, se prostra, Deus se manifesta para ele. Isaías olhando para o trono vazio, preocupado. Aí Deus olha e fala: Isaías, levanta um pouquinho a cabeça. Quando Isaías levanta a cabeça, ele olha, o céu se abre e o trono celestial continuava ocupado. Eu vim com uma palavra para a vida de alguém. Nem toda perda na sua vida é sinal de derrota, nem toda perda na sua vida é sinal de vergonha. Tem perdas que ocorrem pela permissão de Deus, para Ele poder te colocar de volta ao caminho do propósito. Isaías era um profeta superficial. Aí Deus fere ele, tirando Uzias. Ele perde o rei que era parente dele. Mas existem perdas das nossas vidas que são para a glória de Deus, que é para o nome de Deus ser glorificado. Pregador, não entendi. Vamos para a Bíblia, irmãos. Ezequiel capítulo número 24. Antes de Ezequiel virar profeta, Deus tira a esposa dele. Gênesis capítulo número 32. Antes de Jacó se tornar Israel, Deus fere a integridade física dele. Atos capítulo número 9. Antes de Paulo virar o maior missionário, o maior pregador da história, Deus tira a visão dele por 3 dias. Pregador, ainda tem mais? Tem. Eu preciso que você redobre a atenção, por gentileza, porque é Deus dizendo para você: esta perda não é para sua morte, é para o meu nome ser glorificado. Aleluia. Eu estou sentindo Jesus nessa palavra. Para Daniel ser exaltado ao cargo de governador da Babilônia, primeiro ele teve que perder as raízes de Jerusalém. As raízes não, somente os seus parentes, os seus amigos, para provar que mesmo em terra estranha ele era fiel a Deus. Tem perda na sua vida que é para a glória de Deus. Você que pode, levanta a mão direita, por gentileza. O Senhor te diz nessa noite: eu não perdi o controle da sua história. Eita, eu estou escutando o barulho de glória a Deus. Eu vou repetir isso aqui para ver se tem mais gente entendendo essa palavra. Eu não perdi o controle da sua história. O trono da terra pode estar vazio, mas o meu permanece ocupado de eternidade a eternidade. Deus assentado no trono simbolizava o controle dele sobre todas as coisas. Isaías preocupado,
Mas a preocupação de Isaías não era o suficiente para poder tirar Deus do trono. Por quê? Porque nós perdemos o controle, mas Ele nunca perde o controle. Nós perdemos a estribeira, mas o controle ainda continua na mão dEle. Pregador, Deus continua sentado como a minha doença continua. Deus continua sentado como a porta fechada na minha cara continua. E quando que Deus se levanta? Atos capítulo de número 7, quando uma vida é entregue em forma de adoração a Ele. Estevão tomando pedrada da esquerda, da direita, de frente, de trás, ele ergue a cabeça para o céu. Aleluia, eu estou sentindo Jesus aqui. Eis que vejo os céus abertos e Jesus Cristo de pé à destra do Pai. Só quem veio adorar a Ele, abre a boca por gentileza. Só quem veio com glória a Deus para entregar, abre a boca por gentileza. Jó capítulo de número 19, verso de número 25. Eis que o meu Redentor vive e em breve se levantará. Eu vim com uma palavra para a vida de alguém. No glória a Deus, na sua adoração que você entrega aqui, Cristo se levanta na sua dificuldade hoje. É hoje, não é amanhã, não, é hoje. Aí o texto continua: a orla de Deus enchia toda a casa. Fala da grandeza de Deus, o Deus que conta e dá nome a todas as estrelas do universo, o Deus que com a palma da mão conta, segura toda a água do oceano. Somente a orla dele já é o suficiente para encher toda a casa. E a orla dele é capaz de mover os umbrais e encher a casa dele de glória. Quando eu olho para esse texto, eu me lembro de Marcos capítulo de número 5, quando uma mulher que padecia de uma enfermidade no fluxo de sangue há 12 anos, tinha procurado o médico não resolveu, tinha procurado amigo não resolveu, até que ela coloca no seu coração: eu vou procurar Jesus, porque se eu tão somente tocar na orla dele, eu serei curada. Ela sai caminhando com o intuito de chegar até Jesus, atravessa toda a multidão e toca na orla do mestre. Jesus vira e diz: alguém me tocou. Aí Pedro fala: Senhor, mas a multidão te aperta. Espera aí, apertar é diferente de tocar. Tem gente que vem para a igreja para apertar Jesus, para fazer barganha com Ele, mas apertar não opera milagre na sua vida. Agora, se você veio para tocá-lo, o milagre vai chegar na sua casa. Eita, Jesus de Nazaré! O que fez o milagre para a vida daquela mulher não foi o toque que ela deu em Jesus. O que foi então? Foi a atitude que ela tomou. Eu me lembro de Zaqueu. Ele sobe no alto de uma árvore para poder ver Jesus melhor. Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na sua casa. Recebeu o milagre. Bartimeu saiu gritando no meio da rua: oh Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Recebeu o milagre também. A palavra que eu trouxe hoje é: seu milagre não está longe, ele está apenas a uma atitude. Eu não sei se você é de dar glória, de dar aleluia, mas o dono da casa está passeando no meio da igreja. Oh glória! E se eu fosse você, eu fazia alguma coisa para adorar a Ele. Só quem veio adorar, deixa eu ver sua adoração. Ele está aqui para receber, deixa eu ver sua adoração. Dá um pouquinho de retorno somente. Eita Jesus, aleluia. A orla dele é o suficiente para encher toda a casa de glória. Olha para cá. Aí o texto vai retratar a aula dos serafins diante da glória de Deus. A palavra serafim do hebraico é saraf, que significa literalmente
anjos flamejantes, anjos queimantes, porque eles pegavam fogo. Se você for olhar, o serafim na hierarquia de Deus eram os anjos que estavam mais próximos do Pai. Eles voavam sobre o trono, o que faz muito sentido, porque quanto mais perto do Deus do fogo que você estiver, não tem como você sair intacto, irmão. Você vai sair queimado. Se você veio achando que aqui não tem crente pentecostal, você veio no ambiente errado, porque aqui a gente ainda adora ao Deus do fogo. Os serafins voavam por sobre o trono. O texto vai dizer que eles tinham 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam as faces, com 2 voavam, e sem cessar eles gritavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eu me perguntando: Senhor, por que os serafins, anjos da mais alta hierarquia, por que diante da sua glória eles precisam cobrir as faces? Por quê? Aí Deus me respondeu: Thales, é porque diante da minha glória só eu apareço. Eles cobrem as faces, porque quando eu estou presente no culto, o único que aparece sou eu. O único que aparece é Ele, e Ele não divide a glória que é para Ele com ninguém. Não divide a glória com o pregador, com o pastor, com o cantor. O único que aparece é Ele. Sabe qual que é o nosso problema, pastor Júlio? É porque existe uma competitividade nos nossos templos. Quando uma irmã canta bem, a outra quer vir cantar melhor. Quando o pregador prega bem, a igreja vibra, o outro quer vir depois e pregar melhor. E o que Deus fala lá do trono, do alto e sublime trono? Eu não estou recebendo nenhum e nem outro, porque eles estão querendo aparecer. E quando eu estou na casa, o único que aparece sou eu. E ele já está na casa. Tem alguém que veio adorá-lo? Entrega a glória, por gentileza. Entrega o aleluia, por gentileza. Eu vou dar 10 segundos para você adorar. Enquanto você adora, Ele vai na sua casa. Enquanto você adora, Ele visita a sua família. 10, Ele quebra o arco. 9, Ele corta a lança. 8, Ele jamais shuriken levaia. 8, Ele queima os carros do fogo. 7, nenhuma ferramenta preparada. Isso, levanta a mão mesmo. Nenhuma ferramenta preparada contra ti vai prosperar. 6, envergonhados e confundidos ficarão os seus adversários. 5, ele quebra o arco. 4, a depressão cai por terra. 3, não tem doença que fique de pé diante dele. Deixa eu ver quem veio, deixa eu ver. Deixa eu escutar seu glória, vai. Com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e sem cessar eles clamavam em voz alta. O termo mais correto seria: eles gritavam que Deus é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eu vou repetir isso aqui: eles não murmuravam, não cochichavam, eles gritavam uns aos outros que Deus é santo, santo, santo. O movimento pentecostal a qual essa igreja pertence nasceu em 1906 em uma rua chamada Azusa. Quando o Espírito Santo tomou conta do ambiente, quem passava endemoniado na porta caía, e era grito de glória para um lado, grito de aleluia para o outro, grito de língua estranha para o outro. Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele salva a igreja com um brado. Que brado? Tetelestai. João 19:30, está consumado. Esta igreja nasceu no grito, foi salva pelo grito e vai ser arrebatada no grito do leão da tribo de Judá. 1 Tessalonicenses capítulo número 4, verso número 16. Esse mesmo Senhor descerá
com alarido, com grito de glória. Ainda tem pentecostal aqui? Eu vou dar um tempo para você entregar pelo menos mais um glória, porque eu estou sentindo que tem gente que não está entendendo que Jesus está nessa casa, e Ele não veio como visitante, Ele veio como quem é o dono da casa. Tem pentecostal aqui? Deixa eu ver. Tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui, tem mais um aqui, lá atrás tem outro. Quem é pentecostal adora. Eita, diante da aula dos serafins, o que o profeta Isaías faz? Aí vem a parte mais importante que eu quero aplicar de uma forma bem rápida, porque o tempo já foi. Olha para cá. Eu intitulei essa mensagem de os 3 passos para se viver o chamado de Deus. Quando o profeta vê o culto no céu, os serafins gritando que Deus era santo, a primeira coisa que ele faz é se arrepender. Ele cai prostrado dizendo: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. E não bastando eu ser um homem de lábios impuros, eu ainda habito no meio de gente que tem impuro lábio. Eu acho interessante, pastor Edson, porque antes do capítulo número 6, as profecias de Isaías eram: ai de você, fulano é miserável, fulano não presta, fulano está condenado. Só que quando ele vê a glória de Deus, até o dedo dele se converte. Ele para de apontar para o outro e começa a olhar para si mesmo. A palavra grega para conversão, para arrependimento, é a palavra metanoia. Eu sei que o texto está em hebraico, mas eu gostei desta aplicação. A palavra grega para arrependimento é metanoia, que significa literalmente mudança de direção. Quando o profeta vê a glória de Deus, glória, ele não tem tempo para apontar para A, para B, para C, ele olha para si. É por isso que Paulo, em aos Romanos 7:24, ele vai dizer: miserável homem que eu sou. Não é que o outro é. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará desse corpo, desta morte? Porque quem viu a glória de Deus não tem tempo para reparar o que o outro irmão faz ou deixa de fazer. Quem viu a glória de Deus sabe o quão miserável é e vem para entregar o culto dele. Tem gente que vem para a igreja para poder reparar a roupa da irmã do lado, a roupa do irmão do lado, para reparar a exegese, a hermenêutica do pregador, para reparar a afinação da cantora. Vem achando que é um show, pastor Valci. Aí sai dizendo: hoje eu dou nota 8 para o pregador, porque ele errou um texto. Hoje eu dou nota 7 para a cantora, porque ela desafinou em determinado momento. E Deus me trouxe para dizer para você: culto não é para reparar o irmão do lado, culto é para oferecer o seu. E tem outra: culto você não vem para receber, porque tem gente que confunde. Culto você vem para entregar. Só que o reino de Deus é ação e reação. Você adora aqui, ele faz lá. Você adora aqui, ele faz lá. Você adora aqui, ele faz lá. Quando o profeta se arrepende, o texto diz que um dos serafins da mais alta hierarquia descem de sobre o trono, passam pelo altar, com uma tenaz retiram uma brasa. Olha para cá. Primeiro passo, arrependimento. Segundo passo, o profeta foi purificado antes de ser enviado. O serafim vem com a brasa e diz: a partir de agora, os teus pecados estão perdoados e a sua iniquidade foi removida. Ô irmão, não fica bravo com o Thales não, mas eu preciso falar algo. Quem viu a glória de Deus precisa deixar certas coisas para trás. Eu vou repetir isso aqui. Quem viu a glória de Deus precisa abandonar certos hábitos, porque o profeta se arrepende, Deus purifica. O serafim purifica. Quando ele é purificado, a iniquidade é removida.
Eu tenho algo para te dizer nessa noite. Quando Pedro viu a própria glória encarnada operando um milagre na vida dele, o texto diz que Jesus olha para ele e diz: Pedro, a partir de hoje você não é mais pescador de peixe, não. Eu quero te fazer pescador de homens. Aí Pedro deixa rede para trás, barco para trás, peixe para trás e vai seguir a Jesus. Porque quem verdadeiramente viu a glória, deixa os maus hábitos, deixa aquilo que atrapalha para trás. A irmã diz que viu a glória de Deus, da glória da aleluia, mas a foto de biquíni no Instagram continua lá. O irmão diz que viu a glória de Deus, quer ser pregador, mas continua atirando para todo lado, conhecido como varão metralhadora. A irmã casada fala até em língua na igreja, mas tem conversa com quem não deve no celular, e o marido nem está sabendo. E Deus está dizendo: isso aí é qualquer coisa menos a minha glória, porque a minha glória provoca arrependimento. Que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, nada além de ti. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em, nada mais me satisfaz, nada além de ti. Eu só quero Você pode declarar? Nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero. Mas declara para o céu e para o inferno ouvir. Nada mais, nada mais, nada além. Sabe qual que é o nosso problema? É que a gente se preocupa com coisa efêmera. O desejo do coração do Thales é comprar um carro novo, é comprar uma casa nova, é comprar um iPhone do ano. E nada disso vai completar o vazio no seu coração. Uma semana, pastor Valci, depois do carro, o irmão já enjoou do carro. Porque o único que pode preencher o vazio que há dentro de ti é Jesus de Nazaré. Ele é o único que tem a paz que excede todo entendimento. Se coloca de pé para eu poder encerrar. Se arrepende, é purificado. Aí houve um grito na eternidade dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? O profeta prontamente responde: eis-me aqui, envia-me a mim. O terceiro passo é posicionamento. Deus só envia crente posicionado. Ele só entrega ministério na mão de crente posicionado. Aleluia. Eu acho lindo, porque Deus sabia que Isaías seria o enviado. Ele podia chegar e dizer: Isaías, você se arrependeu, foi purificado, agora é contigo. Mas ele pergunta, porque para ser enviado, primeiro precisa ser posicionado. Eu já estou terminando, mas eu preciso dizer algo. Tem coisa na sua vida que ainda não se cumpriu, porque você ainda não se posicionou. No seu trabalho ninguém sabe que você é crente. Na sua família ninguém sabe que você é crente. Talvez o seu problema é o medo. Ah, pregador, Deus entregou o ministério na minha mão, só que eu tenho medo. Ele chega hoje com o amor que lança fora todo medo. Eita Jesus. Deus diz para você nessa noite: aquilo que Ele prometeu ainda está de pé. Ai, tem 3 pessoas com a mão levantada. Eu vou ter que repetir para ver se mais alguém entende. Aquilo que Ele te prometeu ainda está de pé.
Aleluia. Eu quero orar por você. Posso, pastor Valci, fazer uma oração? Eu quero orar por você que adentrou por essas portas hoje com obras incompletas sobre a sua vida. No campo ministerial, Deus disse que você seria cantora e até hoje nada. Deus disse que você seria pregador e até hoje nada. Deus disse que você seria missionário e até hoje nada. Você que pode, vem aqui na frente. Eu oro e a gente encerra agora. Esse é o primeiro passo do seu posicionamento. Eu vou dar um tempinho para você vir enquanto o louvor adora. Você que sabe que tem obras que precisam se cumprir na sua vida, você vem aqui, eu oro por você. Você sai abençoado hoje e volta para casa com uma convicção que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E nada mais, e nada mais, nada além de ti, nada mais. Mas vem crendo no milagre, vem adorando, vem glorificando. Nada mais, quem te vives, em nome de Jesus. Tem uma glória que paira sobre essa igreja. Quem entrou vazio vai sair cheio. Agora, 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 agora. Lá em cima, lá em cima. Deixa eu ouvir a igreja. Enche-me, enche-me, enche-me até. E o quê? Derrama sua glória, derrama sua glória. E enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no Só você que veio adorar, abre a boca. Só você que veio adorar, abre a boca. poder do nome de Jesus. Pra cadeias Quebrar. cadeias quebrar, cadeias quebrar. Parece que eu escuto barulho espiritualmente. Cadeias Jamais se levará que aleia. Olha Jesus aí. ouço cadeias. Tem um varão que desce na casa de alguém agora com a espada na mão e coloca tudo no lugar. Agora. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Eu vou orar agora, mas eu preciso perguntar: tem alguém nessa noite que está afastado dos caminhos do Senhor?
ou talvez nunca aceitou Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador, e hoje quer receber essa dádiva, basta levantar a mão. Se tiver alguém, tem uma alma para Jesus aqui já, irmãos. Você pode glorificar a Ele? Ei, Shiribai Keleis. Será que tem a segunda alma para Jesus? A segunda alma está lá atrás, ó. Vai alguém abraçar a irmã lá, ó. A segunda alma levantou a mão ali atrás, ó. Deixa mais que levaia, riqueteque pacachúria. Será que nós temos a terceira alma para Jesus? A terceira alma para Jesus está ali, ó, já. Só levantar a mão. 3 almas para Jesus. Você pode glorificar o nome dele. Será que nós temos a 4ª alma para ele? Você? A 4ª alma para Jesus está lá, ó. Eu estou sentindo ele aqui na casa. Dava chamar que leia. Há poder no... Será que nós temos a 5ª alma? Onde está a 5ª alma para Jesus nessa noite? Eu conto 10, conto 9, é só levantar a mão. Conto 8, e o Espírito Santo está te constrangendo. Conto 7, conto 6, conto 5. É só erguer a mão. Conto 4, conto 3. Em nome do Pai. Conto 2. Será que você está aí? Em nome do Filho. Conto 1. Em nome do Espírito Santo. A igreja estende a mão, por gentileza. Senhor Deus e Pai, a sua igreja aqui está, Jesus. Nós somos gratos a Ti, Deus, por poder sentir a sua presença, Jesus. Senhor, que o Senhor possa nos revestir, Pai. Que o Senhor possa, Pai, nos derramar autoridade, posicionamento. Derrama, Jesus. Vai abençoando a sua igreja agora, Jesus. Essas 4 almas, Jesus, segura. Essas 4 almas, Pai, escreva o nome delas no livro da vida. Coloque as armaduras para elas, que elas venham sobressair-se contra o maligno, porque o diabo vai tentar, mas tem uma igreja que ora. Eita, eu estou sentindo Jesus, irmão. O espírito de profecia já está pairando sobre a igreja. Em nome de Jesus, vai tocando, Pai. Abençoa a casa dela, a vida dela, na escola, no trabalho. Que o seu nome venha a ser glorificado por onde ela passar, Jesus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. E você que crê, diga glória a Deus e aplauda o nome de Jesus. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo.
Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem, 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 e enche-me de novo. Tem fogo de Deus aí, igreja? Quem está sentindo a glória de Deus aí? Aleluia! Deus está na casa nesta noite. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos. Glória a Jesus.